Métodos para começar a desenvolver a mediunidade de forma independente. Você já pensou sobre isso? Vamos falar nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Gomes, sou parapsicólogo clínico e nós vamos falar hoje, dentro do contexto do paranormal, de acordo com as ciências da parapsicologia, entender um pouco mais sobre o desenvolvimento da mediunidade ou entender como funciona as suas questões psíquicas, né? Como é que isso funciona dentro da sua mente. Porém, de uma forma independente, para fazer com que você compreenda que, de acordo com o que muitas pessoas passam para mim, né? Elas não estão em um lugar que elas podem se associar a um grupo, fazer um curso, ou então elas estão num lugar que não tem crenças ou religiões ou doutrinas próximas que elas possam se associar, estar ali desenvolvendo ou entendendo, e não conseguem ter acesso a isso. Então nós vamos dar algumas dicas aqui de coisas que você pode fazer para começar a entender a sua mediunidade, principalmente, tá? Que é uma das buscas de muitas pessoas, e se aprofundar mais nisso. Quando nós falamos de mediunidade, muitas pessoas já pensam que a mediunidade é somente dar comunicação de espíritos, né? Dar comunicação é aquela ritualística, é estar, por exemplo, num centro de umbanda ou num centro de espírita e lá você dar comunicação. Mas isto é uma parcela muito pequena da vida do médium. É uma parcela muito pequena onde ele exercita 1, 2 vezes na semana, né? Ou às vezes muito menos, lá dentro da sua crença, dentro da sua religião. Só que quando você sai de lá, fecha a porta daquele lugar, você sai e você continua sendo médium. E você tem todos aqueles outros dias da semana onde você precisa, de forma independente, trabalhar a sua mediunidade, compreender os processos de comunicação que vêm até você, as percepções. Fizemos um vídeo aí sobre o despertar, né? Dessas sensações, do que você sintoniza com a sua mediunidade. E você pode olhar esse vídeo, é o nosso vídeo anterior a este, na nossa escala. E você precisa ter essas ferramentas, você necessita dessas ferramentas, porque tudo isso é tão comum quanto as suas percepções naturais, simples que você tem, como, né, sentir cheiro, seu olfato, seu paladar, a sua audição, a sua visão, o seu tato. E você precisa dar manutenção nisso. Você precisa compreender isso. Talvez alguns de vocês digam assim, mas Anderson, eu não pedi para ser isso. Ou seja, não é uma questão de pedir. Você não pede para ter olhos e você tem olhos. Você não pede para ter nariz e você tem nariz. Entenda, é uma situação natural. Ela não é ligada a uma religião, a uma crença, a uma doutrina. Ela simplesmente é natural na sua vida. Então não tem por que você ficar se culpando ou buscando entender por que está ou não está. O caminho não é esse. É você compreender como funciona. Então, um dos pontos principais que eu sempre bato na tecla, muitas pessoas quando querem um desenvolvimento mediúnico, elas querem correr diretamente para o estudo da mediunidade em questão de técnicas, né? Querem aprender as técnicas de como fazer. Mas eu sempre aconselho, primeiro, o primórdio do estudo da mediunidade, que você não vai fazer só no começo, você vai fazer no antes, no durante e no depois. É o autoconhecimento, é entender a si mesmo, como os seus sentimentos se processam, como suas emoções se processam, como você se sente como pessoa no mundo, quem é você de verdade, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, qual é o teu histórico de vida, de onde você veio, né? Nós falamos sobre isso, vamos falar em outro vídeo ainda, sobre fatores de predisposição. Né? Aí tem um pouco do porquê que você é médium, por que você tem capacidades psíquicas. Vamos falar no vídeo futuro, se inscreva aí e já fique esperando esse vídeo. Então nestes fatores fala um pouco, então entenda o seu histórico de vida, de onde você veio, qual é a sua cultura, a sua religião, quem falava sobre esse assunto e várias coisas desse tipo. E aí nós temos que entender o momento do hoje, quem você é hoje, quais são os seus medos, as suas crenças em relação ao passado e quais são as suas expectativas em relação ao futuro. E além das expectativas, quais são os seus sonhos em relação ao futuro? Para você começar a entender quem é você. Porque muitas vezes você é manipulado espiritualmente, ou pelo seu passado ou pelas suas crenças, ou pelos seus sonhos do futuro, porque aí tem os seus anseios ali, os seus desejos, e você acaba se perdendo no hoje com tudo isso.
Então eu vou lhe dar uma dica aqui, né? Uma dica onde você já pode se adiantar nisso. Nós temos um grupo, se você olhar na nossa descrição do vídeo, nós temos um grupo onde se aprofunda nesse desenvolvimento. Aí é claro, não é um estudo superficial, não é só como um vídeo dando algumas explicações aqui para você, que muitas pessoas buscam isso, né? Explicação rápida, mas nesse desenvolvimento, neste grupo de treinamento, nós fazemos isso. Chama-se grupo de desenvolvimento psíquico. Você vai encontrar o link aí para entrar na fila de espera para entrar na sala, tá? Porque aí é um estudo fechado. Duas recomendações que eu faço para você que quer entender-se como pessoa que tem mediunidade. Primeiro, um livro bem fininho. Olha só como é fininho. Mais fino que o meu dedo. Aqui. É este livro aqui, ó. Psicologia da Evolução Possível ao Homem, de Uspensky. Tá? Vamos colocar mais perto? Aqui, ó, não adianta. Tem que colocar mais longe. Tá? Então, nesse livro aqui, ele fala síntese notável, atualíssima da ciência do desenvolvimento espiritual através da consciência. Não se enganem, não é um livro espírita, não é um livro espiritualista, é um livro de psicologia. Tá? Então, é um livro muito fino, mas que guarda muito conhecimento e você vai conseguir devorar rapidamente esse livro aqui e entender. Mas, recomendo, não leia uma vez só. Leia uma vez, daqui um mês leia de novo e daqui um pouco leia mais uma vez. No mínimo, leia 3 vezes. E um outro livro, para você começar a entender o potencial que você tem na mente e como você não é refém da sua mediunidade, como muitas pessoas acreditam, que são vítimas da própria mediunidade. Leia este livro aqui, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Tá? Então já é um livro um pouco mais grosso, mas é um livro que fala sobre a nossa capacidade da mente de se reprogramar, de se ressignificar. Então são 2 pontos bem importantes. Então você veja, você vai olhar o seu quadro anterior, você vai ver o seu hoje, como você está hoje, analise friamente como estou hoje e o que você pensa sobre o seu futuro, quais são os seus sonhos. Eu digo sonhos, não o seu pensamento negativo em relação ao futuro. Quais são os seus sonhos de verdade, aquilo que você quer. Não pense naquilo que você não quer. Eu quero ter menos medo, eu não quero ser pobre, eu não quero passar necessidade. Não, pense naquilo que você quer exatamente, no que você realmente deseja. Então, eu tenho alguns aspectos que eu falo dentro do nosso grupo de desenvolvimento, que eu falei sobre a lista, né? Desta sala fechada que você pode assinar. Nós temos 12 aspectos de desenvolvimento que nós aplicamos. Estes 12 aspectos aí são muito extensos, né? Para você analisar cada um e você se pontuar nele e notar, perceber a sua evolução, mas eu vou passar para você aqui 3, pelo menos, né? Que é o trabalho, a família e a espiritualidade. 3 aspectos, trabalho, a família e a espiritualidade. Ou seja, como você está no trabalho, no seu campo profissional, como você se relaciona lá, se isso está saudável para você, ou você está beirando o burnout, ou não, você está realizado, está tranquilo. Como está a família? Está bem, está alegre, estão se amando, está tudo maravilhoso? Ou não, você está se desenvolvendo muito no trabalho e está esquecendo a família, está 100% aqui e aqui está quase 0. Precisa balancear. E a questão da espiritualidade, como você se vê em relação à conexão superior que você tem. Como quer que seja a sua crença, não importa se você acredita em Deus, Javé, Jeová, Buda, Shiva, não importa quem seja. Como é essa sua conexão? Ela está saudável? Você está buscando essa conexão que se traduz em forma do que nós chamamos de fé, ou até que não seja aquela fé, templo, igreja, mas aquilo que vai através, por exemplo, da natureza, de uma coisa muito simples, né? Em rituais, por exemplo, xamânicos, ou qualquer outra coisa que você acredite, você está alimentando esse lado. Então eu dei esses 3 lados, o espiritual, o trabalho e a família, né? Se um deles está muito acentuado e você está esquecendo os outros, a coisa está meio desregulada. Então precisa um trabalho. Então veja que aí eu passei um método, você olhar esses 3 lados e você buscar o autoconhecimento. Este é um método inicial. Para você buscar depois técnica, entender cada tipo de mediunidade ou cada tipo psíquico, essa é a parte mais fácil. Garanto para você, é a parte mais fácil. O autoconhecimento é mais difícil. Fazendo isso, fazendo essa parte basilar, o concreto
do seu desenvolvimento psíquico, aí você vai ter uma mediunidade saudável, um desenvolvimento psíquico saudável. Você vai dominar tudo isso com muito mais tranquilidade. E eu posso ajudar você nessa jornada. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.